Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Gente que Pode. Histórias inspiradoras de carreira e de vida para te levar para o próximo nível. Eu sou Adriano Lima, coach executivo e palestrante, e hoje tenho um convidado muito especial para vocês. Mas antes de apresentar o convidado desse episódio, se liga aí já, eu quero fazer um agradecimento aqui inicial aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores, iFood Benefícios e Total Pass. Vocês me ajudam a fazer esse videocast ser essa referência que tem sido para muitos profissionais. E agora, o nosso episódio de hoje, eu tenho aqui um convidado, que eu posso dizer, alguém que eu já admiro, respeito, né? Confio bastante, Felipe Calbucci, CEO da Total Pass. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Adriano. Prazer enorme estar aqui, participar, poder bater esse papo com você. E também para nós da Total Pass é uma honra poder patrocinar e apoiar o teu podcast. Sim, a gente, fica muito grato aqui com essa oportunidade de vocês terem confiado no projeto, estarem apoiando o projeto e construindo junto conosco, né? Então, tê-lo aqui é tudo de bom. Meu amigo, qual foi a sensação, a emoção de entrar aqui, sentir esse estúdio, ver a foto sua aí com a Aline e Helena? Qual foi a sensação? Fala aí pra gente. Primeiro, obrigado pelo carinho, né? Fiquei muito surpreso quando vi a foto, né? Não esperava ganhar um presente tão especial. É claro que a gente sabe que aqui a gente está num estúdio que muita gente importante, bacana, já passou, não só no seu podcast, mas em outros. E eu costumo dizer assim, o nervosismo, ele demonstra o respeito que a gente tem pela audiência, por quem a gente está falando. Então é óbvio, você fica um pouco nervoso, fica um pouco ansioso chegando, mas me ensinaram uma vez isso que até me ajuda, né, a passar pela ansiedade, que é sinal que você respeita o local, respeita o entrevistador e, sobretudo, a audiência. Boa. Felipe, você é um cara que eu admiro, já respeito, né? E esse carinho, ele é genuíno, né? Porque ele é o coração do programa e quem me conhece sabe que assim é meu coração também, das relações, das conexões, e você já é um amigo. Para você aí que está assistindo de cara esse nosso episódio, você dá o seu like, curta, compartilha com seu amigo, se inscreva no canal, que isso é muito importante também para o nosso canal, e fica aí até o final. Porque você ficando até o final, eu vou tentar arrancar do Felipe um presente para você, hein? Só para um, mas tem que participar. Acompanha aí até o final. Felipe, você tem alguma história assim inusitada, engraçada, diferente, que você gostaria de compartilhar com a audiência? Não sei se eu gostaria, não, de compartilhar. Brincadeira, mas tem várias histórias engraçadas e tem... uma especial que fala muito sobre esporte, né? Então essa conexão que eu tenho com a Total Pass, ela vem de ter sido jogador de basquete. E eu joguei, pode-se dizer profissional, né? Eu era federado enquanto adolescente, depois pela faculdade, e essa minha paixão pelo basquete começou na escola, quando eu tinha 11 anos, 12 anos, e aí, ali, sei lá, os primeiros meses, a gente tinha uma academia ali de formação de atletas jovens boa, tinha um time bom. E aí nós fomos pro festival. Então, festival, o que é um festival? Vamos lá, monte de time, uma molecada, fica o sábado inteiro jogando, todo mundo contra todo mundo. Acho que jogava 8 jogos, eu tinha 11 anos, me colocaram para jogar com o time de 12, né? E aí... começou lá o torneio, imagina, tem lá o teu banco de reservas, né? Eu era reserva, aí geralmente assim, você vai vendo a moral que o pessoal tem no time com base em onde eles estão sentados. Aí uma hora acaba o banco e a galera senta no chão, né? E eu tava ali, né? O mais novo de todos, tal. Acabou o banco, tinha uma galera, eu e mais alguns ali sentado no chão. Primeiro jogo, não joguei. Segundo jogo, não joguei. Quinto jogo, não joguei. Foram 8 jogos esse dia. 8º jogo, nosso time era bom.
tinha ganho de todo mundo. 8º jogo, a gente estava ganhando de 60-0. 60-0. 60-0, porque quando é muito novo, tem uns times que ainda não, né, não se prepararam. Então, 60-0, eu já tinha dormido no banco. E aí o técnico finalmente me chama. Eu nem sei o que eu pensei, né? Levantei meio sonolento, entrei lá em quadra. O outro time estava arremessando lance livre, né? Erraram primeiro, eu na linha de 3 ali para puxar o contra-ataque. Errou o primeiro lance livre, errou o segundo. Pivô do meu time pegou o rebote, lançou para mim, para eu sair correndo, né? E ir pro outro lado fazer a cesta. Sonolento, não tive dúvida. Peguei a bola e arremessei de 3 pontos contra a minha cesta. Uau, Chua. Uma baita cesta de Chua, linda, maravilhosa. 60-3. O outro time comemorou que nem se fosse um gol. Todo mundo correndo em volta de mim, eu sem saber o que fazer. E aí eu fiquei muito bravo, né, chateado, resolvi que ia parar de jogar. E aí o técnico, que é o Dirceu Leal, o Buru, foi na minha casa falar com a minha mãe para me convencer a voltar a jogar, que eu tinha futuro, etc. E aí eu voltei a jogar e joguei minha vida inteira. Ainda bem que ele foi lá em casa e me convenceu a voltar a jogar, porque eu fiquei muito envergonhado. Mas é uma história engraçada hoje em dia, né? Eu sei que isso existe, né? Mas eu nunca tinha ouvido essa história assim tão perto. Eu também joguei basquete, né? É verdade, você falou. Eu fiquei tão traumatizado com essa história que acho que desde sempre, até o último jogo que eu joguei na vida, que acho que faz uns 8 anos, quando eu me quebrei todo e operei o joelho, que eu sempre ficava naquela paranoia de, calma, a gente está atacando aonde? A gente está atacando aonde? Meio que um toque assim, né? Na hora que entrar, puta, é pra lá, tal. E aí, obviamente, isso nunca mais aconteceu e joguei bem a vida inteira, queria ser profissional, não deu, mas foi muito bom para minha vida jogar basquete. Parece clichê, não é, mas eu preciso te fazer essa pergunta, né? Isso te trouxe alguma lição? Como você superou, né, esse trauma, essa adversidade e fez disso uma limonada? Eu tenho hoje e vários gestores para quem eu reportei já me pontuaram nas avaliações um ponto forte que é saber receber feedback e aplicar muito rápido, né? Então eu tenho, todo mundo dói um pouco quando recebe um feedback, quando entende que fez alguma coisa ruim e passa por um processo até aplicar. E a maioria das pessoas não aplica, entra em negação, né? O problema é de quem falou e tal. Isso me ajudou a desenvolver ali com 12 anos uma característica de que, cara, errar é normal, entende por que você errou e aplica, né? E o basquete me deu milhares de lições nesse sentido. Essa acho que foi a primeira e uma importante. Muito bom. Vocês veem aí, galera, aí, ó, do limão à limonada e pegar uma ação, um feedback e colocar em ação e melhorar, né, sua performance. Isso aí, a gente sabe que todos nós temos nossos gaps e aqueles que decidem aceitar, né, os feedbacks, trabalhar os gaps, com certeza vão ter uma melhor performance. Bom, gostei dessa história aí. Lógico que o outro time deve ter comemorado muito. E eles fizeram alguma outra cesta depois ou ficaram no 3? Olha, você lembra? Puxando na memória, eu acho que não. Acho que não fizeram mais nenhuma. Esse time era muito bom. Depois esse time se desenvolveu, ganhou todos os campeonatos com 13, 14, 15. Eu era mais novo, né? Então eu joguei no time um ano mais novo depois. Meu time também era bom, mas não no nível desse. Bacana. Eu adoro falar de repertórios, né? É claro, quem tem repertório no esporte, na música, na arte, na culinária, né? Sempre tem outras competências que ajudam a gente, né, na vida profissional. O que o esporte, além dessa lição, te ensinou e te ensina até hoje? Ainda mais você que está numa empresa que, né, valoriza muito o bem-estar, aí a questão física. Muita coisa, né? Eu lembro que uma certa vez a gente estava em primeiro
no torneio estadual, que é um torneio fortíssimo, assim, 25 equipes, o ano inteiro jogando, estava em primeiro, aí todo mundo feliz que a gente chegou em primeiro, né? Em dado momento na tabela, chegou o técnico segunda-feira para falar, ele falou... mesmo? Era o mesmo. É o Buru, cara, Buru. professor, diretor da Faculdade de Educação Física de Santos, nosso técnico, cara, nota 1 milhão. Ele chegou pra gente e falou, ó, é o seguinte, agora ferrou, agora que começou. A gente, como agora que começou? Mas estamos em primeiro, acabamos, a gente se matou para chegar aqui, estamos celebrando ele. Porque agora, minha gente, só dá para descer, não tem como subir. Então agora é trabalho dobrado. Então isso me ensinou, nessa época acho que eu tinha 12 ou 13, cara, tá tendo sucesso. Tá vendendo bem, meu background é de vendas, né? Apesar de agora ocupar a posição de CEO, tá vendendo bem, agora que vai dobrar a atenção para vender mais, para se manter no topo. Disciplina, teve uma outra, tenho muita história de basquete, teve uma outra, essa dói pra caramba. A gente tinha 13 anos, passou por todo esse torneio, que eram tipo 8 meses jogando, classificamos em terceiro, fomos para o quadrangular, a gente está na semifinal jogando contra o primeiro colocado para ir para a final, e aí eles estão ganhando de 1 ponto, faltando poucos segundos, tipo 10 segundos, o armador deles está com a bola e eu estou marcando ele. Eu roubo a bola do rapaz, vou para a cesta para fazer a cesta e colocar a gente na final. E nessa idade ninguém enterra, né? Sim. O enterrar era você soltar a bola, bater a mão na tabela. Não sei se você lembra disso, que é para você mostrar que pula alto e tal. Em vez de eu fazer a cesta e ir para a final, eu fui bater a mão na tabela, lógico, ficar mais bonito. Errei e a gente não foi para a final. E sabe quando que a gente voltou para a final? Com 14, 15, 16 anos? Nunca mais. A gente nunca mais conseguiu chegar numa semifinal com chance de ir para a final. E eu tinha 13 anos e aí aprendi, cara, sem firula. Faz o arroz com feijão bem feito, não descansa até o último segundo, que bacana. Senão pode dar problema, né? Então, algumas das coisas que eu fui aprendendo errando, né? Isso aí, bacana. E muito legal a tua, né, disponibilidade e coragem de compartilhar aqui com a audiência, porque você aí está errando nesse momento, já errou, vai errar, como eu também já cometi vários erros, né? E quando a gente aprende, é melhor, né? E aqui, Felipe, o nome já diz, gente que pode, né? Porque todos nós podemos, né, melhorar, evoluir. Então, por isso que eu exploro bastante essas histórias, porque elas vão muito além do currículo, né? Mas quando você estava nessa fase aí dos seus 12, 13, 14 anos, aquele menino Felipe sonhava ter essa carreira que você está tendo? Ou tinha outros sonhos? O sonho era ser jogador de basquete, né? Esse era o sonho, eu queria jogar na NBA de qualquer jeito. E acho que até, eu não consigo entender até hoje como que a gente não forma muito jogador profissional, porque o que tinha de gente, no meu ano inteiro no estado de São Paulo, era um campeonato fortíssimo, não formou um profissional. E não é porque não tinham pessoas que tinham capacidade, é por causa da atratividade do esporte. Você chega ali e fala, vou para a faculdade ou eu vou jogar basquete, que o salário no Brasil não é atrativo, a carreira curta, não é como no futebol, né? Mas tem uma coisa interessante para falar, linkado à tua pergunta, que assim, com essa idade não, mas quando eu tinha 15, 16 anos, talvez 17, eu comecei a sonhar em ser um alto executivo. Isso tem muito a ver com o meu pai, né? O meu pai, ele é um executivo e naquele momento da nossa vida, ele estava naquele momento de ascensão, tinha acabado, acho eu, né? Se me lembro, de virar diretor de uma grande empresa.
E a nossa família era classe média, uma boa condição, mas não era, né, uma família rica. Então, claramente a ascensão dele significava ali uma ascensão para a família. E nessa época eu lembro eu falando com meu primo, o pai dele a mesma coisa estava acontecendo, eu falava, Marcelo, a gente tem uma responsabilidade grande. Ele, que foi? Eu falei, olha, nossos pais pegaram daqui e trouxeram para cá. Agora a gente tá aqui, a gente tem que vir para cá. Então isso me pegou, assim, foi me dada uma oportunidade de ter uma vida muito boa e é minha obrigação sair disso e melhorar né, e levar para outro patamar. Não quer dizer que é o certo, não quer dizer que é o que todo mundo tem que sentir, mas foi foi ali aquele primeiro drive que eu senti de, cara, você vai ter uma carreira boa, você vai conseguir ter uma condição financeira boa, porque é tua obrigação. Foi como me pegou isso. Bacana. Se você tivesse que mandar alguma mensagem para aquele Felipe lá, qual você mandaria? Pô, deu tudo certo, tá caminhando, os erros do caminho acontecem, não se arrependa de nada aí, vai para cima. Bacana, amigo. E aí você foi estudar, né? Escolheu o caminho da faculdade. Que faculdade você fez? Eu fiz propaganda, né, publicidade e marketing na FAAP. Escolhi meio de sopetão. Eu lembro que foi um negócio meio assim... Tá, não vou ser jogador. O que eu vou prestar? Pô, legal que esses publicitários fazem. Vou prestar... Aí prestei 2 faculdades sem fazer cursinho. Prestei SPM e prestei FAAP porque minha avó morava meio perto. Então eu tinha onde ficar, porque eu sou de Santos. Sim, né? sim. E aí no final passei nas 2 na lista de espera. Uhum. Primeiro na da FAAP, fui. De uma semana para outra eu tive que me mudar. Aí depois já estava na FAAP, passei na outra lista de espera. Falei, agora já estou aqui. E assim foi, né? E aí na faculdade gostei do estilo das pessoas de propaganda. Acho que é um jeitão, uma vibe muito legal. Mas percebi que propaganda não era para mim, né? E acabei seguindo outro caminho na carreira. Mas foi muito bom. Tá. E aí você, com a faculdade, você começou a estagiar. Como veio esse clique aí da vida profissional? Então, isso é curioso, né? Porque todo mundo fala meio que o oposto. Mas assim, a realidade é que na faculdade eu não me dediquei muito, não. Eu gostava muito daquele lado mais social, de conhecer um monte de gente, de curtir. E aí por causa dessa coisa social, eu era do Centro Acadêmico de Propaganda, nós fomos entregar uma biblioteca em nome da faculdade no interior de São Paulo, né, uma doação. Eu conheci a Tati, que era do Centro Acadêmico de Engenharia, e ela estagiava na Anshan, na Câmara Americana de Comércio. Uhum. E aí um dia eu coloquei no meu MSN. MSN. Lembra? Tinha um MSN. Você botava um título no MSN. Coloquei no meu título do MSN. Okay. Que era um estágio. E aí a Tati me escreveu: Fê, tem vaga aqui na Anshan, não é bem propaganda, mas é atendimento. E aí fui pra lá. E aí foi engraçado que eu pisei lá. E aí eles tinham bem escola americana, quadro de metas, era o primeiro programa de relacionamento, retenção, contenção de churn da Anshan, que tinha já um programa de vendas muito bem sucedido, então era replicar para esse programa. Puta, quadro de meta, quem faz mais reunião, quem retém mais cliente, quem tem o melhor, acho que nem se falava muito de NPS, mas quem tem a melhor satisfação. Putz, juntou aquela coisa do esporte com sociabilidade de relacionamento, me picou e aí eu me dediquei como nunca imaginaria, assim, né? E aí fui e fiquei lá 3 anos e depois segui a carreira, né? Você sabe que eu sou um entrevistador de pessoas, não só aqui, né? A minha carreira inteira foi entrevistar pessoas. E esse ponto aí do estágio, vou falar ali para os meus seguidores também, galera,
é muito importante, principalmente aí pais que têm filhos, estão em faculdade, ou você que está aí na faculdade começando, o estágio tem um poder transformador na vida, né, de um jovem, de uma jovem. Porque quanto que eu escuto, e na minha também foi assim, o quanto que eu escuto esse relato, né, de a faculdade é importante, ok, estudo mais ou estudo menos, mas quando eu começo a ter contato com uma atividade profissional de fato, isso muda a vida, né? Ah, muda muito. E foi um presente ter começado a carreira por acaso na Anshan. Eu não tinha a menor ideia que a Anshan era o que era, né? Acho que muitos sabem que a Anshan forma talentos. Da minha turma, 90% hoje dirige algum departamento ou alguma empresa, assim, porque eles contratavam muita gente boa, colocavam numa metodologia e se aprendia algo que muitas pessoas só vão aprender quando já são gerentes sênior, diretores com 40, 50 anos, que é o poder do networking. Porque enquanto estagiário, você entende que o networking muda a vida das pessoas, porque você está numa associação que gera networking. Eles tinham ali um treinamento para os novos trainees, que todos os conselheiros da Anshan iam dar uma palestra. Então você imagina que os meus primeiros 5 minutos de contato com o mundo profissional foi receber uma palestra do Alexandre Silva, na época presidente da GE. Ele saiu, entrou o Rogério Oliveira, presidente da IBM. Ele saiu, entrou o Hélio Magalhães, presidente da Amex. E assim foram 30 em uma semana, entrando lá e falando, olha, para ser bem sucedido foi isso que eu fiz. Olha, foi isso que eu errei. E aí, treinamento de tudo. Tem até uma história curiosa nossa, né, que a gente, quando se conheceu, falou, que é legal eu falar para todo mundo. A Anshan tem um comitê de diretores de RH, né? E naquele período o associado entrava e queria que o seu diretor de RH tivesse naquele comitê, né? E o comitê era muito seletivo, era restrito e eu queria manter os meus associados e fazia de tudo para colocar algum executivo em algum dos comitês, né? E muitas vezes tinha um de RH. E tinha um comitê que era o de RH que ninguém entrava. Sim. Só entrava 3 e saía 3 todo ano. Se faltasse, estava fora. Tinha que ser entrevistado para entrar. Um negócio super seletivo que até hoje acontece dessa forma. E aí tinha um cara lá que era o presidente do comitê, quem criou esse negócio aí de que o negócio era especial e tudo mais, né? E quem era esse cara? Então, fui marcar um café com uma pessoa, marquei o café, fui me preparar para o café, né? O café com o Adriano. Me preparar para o café, olhei no LinkedIn e falei, caraca, era ele. Era ele, essa mala. Era você, o cara que criou aquele negócio mega especial 20 e poucos anos atrás, né? Quando você... 2004. Você dirigia o RH da Mastercard, né? Sim. E eu quase fui assim... Eu fui eleito por unanimidade de 5, 6 pessoas, que era o tamanho do grupo à época. E a pessoa que estava não queria mais continuar. Aí os amigos falavam, vai você, Adriano, você. Eu falei, eu? E eu tinha pouco tempo, e eu era bem mais jovem, né? Porque eu cresci jovem, devia ter meus 30 e pouquinhos anos. Aí eu falei, tá bom, deixa comigo. E comecei, né? Se é para fazer, vamos fazer bem feito, né? E criamos uma comunidade muito legal, um senso de pertencimento, geramos. Aí, intuitivamente, você vai, né, aprendendo. Eu ouvi algumas pessoas e criamos esse desejo de participação, certa escassez, que fez com que o comitê ficasse realmente, acho que até hoje, tem muito tempo que eu não vejo. Não, até hoje, não expor nomes, né? Mas ontem eu fui almoçar com uns amigos do meio e um super cara que eu admiro, inteligente, competente, diretor de RH de uma grande empresa, saiu do comitê, a minha primeira reunião do comitê da Anshan, mora em outra cidade, que a empresa fica em outra cidade, veio para isso e a gente combinou. Então, quando você vier para o comitê, a turma aqui se encontra. Boa. E você sabe, porque a gente realmente levava a sério essa coisa do estatuto, né? E só podiam entrar 3 consultores convidados e era escolhido, né, em votação.
pelos membros do comitê, aquela época com 20 e poucos. E se você tivesse realmente faltas, um número de faltas que eu não lembro se eram 3, você realmente era excluído. E teve um profissional que ficou um bom tempo sem falar comigo, porque ele foi excluído, né? E assim... Você não abriu exceção porque a regra estava ali para ser seguida. Não, e até discutiu-se isso no comitê, né? E não foi, mas foi uma experiência legal. Mas eu sempre olhava, né, para os jovens como você, alguns trabalharam comigo, Marcelo Vieira, Lucas Furtado, quem sabe esteja assistindo o nosso episódio. Pô, encontrei a esposa do Lucas ontem num evento, por coincidência. Então, grande abraço, Luquinha. E, poxa, eu ficava impressionado com a oportunidade que vocês, no momento de vida jovem, tinham, né? Então, bacana, amigo. Fico feliz aí com a sua história e hoje você aí com esse projetão na mão, né? Vamos pular um pouco, né? Porque a gente também tem tempo aqui. Pular desse Felipe, então, Damchan, para o Felipe hoje da Total Pass. Me conta aí como foi, né, o principal ponto aí para essa evolução e depois a gente vai falar dos seus desafios atuais. Legal. Cara, a Total Pass, eu costumo dizer que ela foi um chamado na minha vida, assim, parece clichê, é óbvio quando a gente fala assim, mas pensa, minha vida foi jogar basquete, então eu acredito no esporte e sinto os benefícios, né? Na pandemia comecei a fazer terapia, me ajudou pra caramba, caiu todos aqueles pré-conceitos sobre, né, vulnerabilidade. Flertava com meditação há mais de 10 anos, na pandemia engrenei. Eu sou apaixonado por RH e por conviver com dirigentes de RH. Eu sou curioso, eu gosto das pessoas e eu lembro que durante minha carreira eu fui vender, né? Sempre vendi, boa parte da carreira eu vendi serviço para RH. E aí eu lembro várias vezes, eu estou na reunião tentando vender, mas preocupado com alguma coisa que está acontecendo com o meu time, eu paro a reunião, meio que sutilmente vou entrando num tema e a reunião acaba a venda e o dirigente de RH começa a me dar coach, conselho, mentoria, e devo ter conseguido uns 10 amigos coaches assim, né? Então, essa é minha carreira. Estava 8 anos liderando uma empresa americana no Brasil, o Indeed, portal de empregos, que também detém o Glassdoor. E aí me liga um headhunter e me apresenta o Diogo Corona, que é acionista da Smart Fit, que é a dona da Total Pass, e me apresenta essa oportunidade de vender para as pessoas, né, proporcionar ao RH um benefício para que os seus funcionários façam esporte, meditem, façam terapia, comam bem e tudo mais que a gente vem a desenvolver de bem-estar e well-being, vender para o RH. Além de tudo, quer dizer, propósito alinhado, mercado alinhado, com a cereja do bolo, que é a realização do sonho que eu comecei a nutrir com 16, 17 anos de ser um CEO. Então, não teve... União da galáxia, né? Não teve o que pensar. Foi, Diogo, vamos embora. E com um detalhe, né? Eu tenho essa veia competitiva, obviamente sempre com muito respeito à competição, de uma maneira, né, muito ética, mas eu tenho essa veia competitiva. Então, qual que é o projeto? O projeto é tornar a Total Pass a número 1 da América Latina, em serviço de bem-estar para RH. Então, eu falei, vamos embora. Se não tivesse conta para pagar, faria de graça. Não é? Né? E conta um pouquinho mais agora da Total Pass, no sentido dos seus produtos. Todo mundo acha que eu sou mais seguido pelos RHs. Muitos RHs me seguem, mas eu sou seguido por CEOs e a primeira população que me segue é CEOs e a segunda é empresários e empreendedores. Então você está falando também não só para RH, mas para empresários, empreendedores, CEOs que queiram conhecer mais a Total Pass. Apresenta a Total Pass para eles agora. Legal. Pô, maravilha. Então, Total Pass faz parte do grupo Smart Fit.
né? Então, o grupo nasceu em 96 com a Biorritmo, que são essas academias premium, né, sofisticadas. Depois, em 2009, o grupo democratiza o acesso à academia com a Smart Fit, né, academia boa com um valor acessível. Depois disso, o grupo começa a abrir os estúdios, que estão super hypados, né? Então, é Race Bootcamp, Vidya, Jab House, Tonus, agora o One Pilates, recentemente a aquisição da Velocity, né? A gente vê essa coisa da comunidade do jovem. E em 2019, o grupo decide abrir a Total Pass, que vem para extrapolar essa coisa do grupo cumprir o propósito. Então, vem para ampliar o acesso à saúde física e dessa vez também mental, nutricional para todas as pessoas, né? Então, a empresa nasce em 19, vem a pandemia, super dificuldade, né? Como a gente sabe, e aí dá para dizer que em 21 engrenou. E aí foi construir um marketplace. O que é a Total Pass? A Total Pass ela é um marketplace que une hoje 23 mil academias, né? O Brasil, para vocês terem uma ideia, tem 30 mil academias, então ela une 23 mil academias, 250 modalidades esportivas, então não tem desculpa, a gente fez até uma campanha de marketing que é desbloqueie o seu talento, porque todo mundo tem um talento nessas 250 modalidades esportivas, tem soluções de terapia, tem soluções de meditação, tem um aplicativo de nutrição, tem personal trainer, em alguns dos planos, né? E isso tudo fica à disposição dos funcionários da empresa. Então é um benefício. A empresa ela adquire o serviço e com isso os funcionários eles podem escolher dentre 9 planos. Você tem plano gratuito, que tem ótimas opções, e os planos vão tendo preços que conversam com o nível da academia e a quantidade de academias e serviços que estão ali. Então, é isso que a gente faz. Uhum. Galera, aqui a gente é muito transparente. É claro que eu tenho aqui o apoio da Total Pass nesse meu programa, mas mais do que eu, minha esposa é hoje usuária, cliente da Total Pass e mudou a vida dela, Felipe. Essa mulher está muito feliz com que o app, com que a Total Pass, ela como cliente, proporciona a ela. Ela faz natação, está aprendendo a nadar, porque ela decidiu nadar. Desbloqueou o talento. Desbloqueou o talento, está lá aprendendo. Faz yoga, faz pilates, faz até massagem, então, assim, muito legal. Estou muito feliz de ver o impacto na vida dela. Obrigado, testemunho. E é exatamente isso. Então, antigamente, a gente ia numa academia, pagava lá o preço e treina ali. Puta, agora, com mesmo valor, onde que eu estou trabalhando hoje? Pô, que academia tem aqui do lado do teu podcast? Quero aprender um novo esporte, quero fazer massagem. Então, é isso, é ampliar a oportunidade e o acesso para as pessoas a saúde e bem-estar. Só para puxar o gancho, você falou do aplicativo, a gente tem um foco muito grande em experiência, né? A gente quer ser reconhecido como a melhor empresa de experiência da América Latina em todos os mercados. Tá. Então, toda a jornada no aplicativo tem que ser fácil. Hoje a nota nas lojas de aplicativo está em 4.9, para você ter uma ideia, né, de 1 a 5. Toda a cultura está em volta do time de atendimento, do time de CX. E a gente diz, a gente precisa ter a melhor relação com o dono de academia, que é um baita parceiro, com o RH, baita parceiro, e com o colaborador da empresa, né? Então, a gente quer sempre ter o melhor produto, mas acima disso, ter a melhor experiência. Muito bom. Eu vou te dar um depoimento agora que eu lembrei. E galera, de novo, vocês aqui, né, sendo transparente, principalmente para vocês aí, empresários, gente que viaja muito. O que a Total Pass me ajudou? E agora há pouco tempo, né? Eu sempre definia o hotel que eu me hospedaria pelo fator? Academia. Academia, né? Porque eu faço praticamente todo dia. E isso, muitas vezes, me levou a hotéis caros. Claro. Mais caros do que eu precisava, porque, assim, de boa eu não precisava ficar num hotel, né? Mas
o hotel que geralmente tinha uma boa academia era o melhor hotel e mais caro. Então eu acabava tendo esse custo, mas era um valor de investimento para mim, para eu também poder ficar. E agora com a Total Pass, como tem essa possibilidade, né, de eu ir em várias academias, eu fui para Goiânia e eu fui para uma academia da Total Pass, pertinho do hotel, que era uma Smart Fit excelente, pude malhar. Então, me trouxe essa oportunidade, nessa disponibilidade que eu não conhecia. Não, sensacional, sensacional. Eu nunca tinha, eu sabia, obviamente, e a gente tem muito claro esse benefício de você treinar em qualquer cidade, mas eu nunca tinha relacionado com a economia do custo do hotel. Perfeito. Agora eu vou falar para os meus clientes do RH, ó, custo de viagem da tua empresa pode reduzir, né? Sim. E com isso, você me dá a oportunidade de falar de uma coisa muito legal que a gente está lançando, que é assim, então no Brasil tem 23 mil academias e você pode, né, fazer exatamente o que você falou. Porém, o grupo Smart Fit está presente em 16 países. A Total Pass está presente no Brasil e no México. Mas o que a gente está lançando? Se você é um cliente da Total Pass no Brasil ou no México, através de uma empresa do Brasil ou do México, e viajar para qualquer país que tenha Smart Fit, você consegue treinar. Então, outro dia até uma amiga, ela me escreveu, falou, Felipe, não acredito, estou treinando na Smart Fit do Chile, fazendo um check-in da Total Pass. Legal. Então a gente está nessa ampliação. E aqui, galera, não é merchan não, o merchan foi no início, eu estou dando testemunho porque é fato. E porque geralmente, né, a academia, e aqui tem muito executivo, empresário, por melhor que seja o hotel, a academia do hotel não é sempre uma boa academia para quem, como eu, né, quer malhar bastante. Então, assim, é uma solução muito legal. Agora eu não preciso ficar nos hotéis mais caros, fico nos hotéis talvez mais simples, né, claro, com um pouco de conforto, um bom café da manhã, que isso eu não abro mão. Sim. E ali eu vou ter sempre uma academia da Total Pass para poder usar. Muito bom. Muito legal. Meu amigo, antes da gente entrar no ping-pong, eu quero saber se você quer deixar aí alguma mensagem aí, como as pessoas que querem ou contratar a Total Pass, ou querem trabalhar na Total Pass, qual o caminho, né, para elas procurarem, seguirem e também para te seguir nas redes sociais. Obrigado, Adriano. Eu costumo dizer que eu tenho duas grandes funções na empresa, né? Cuidar dos Total Passers, que são nossos funcionários, e cuidar dos clientes. Então, assim, você quer trabalhar na Total Pass, quer ser cliente, é cliente e precisa de um apoio, é só me contatar no LinkedIn. Tá? Acho que o LinkedIn é o melhor meio, manda um inbox, eu monitoro diariamente e endereço o pedido internamente dentro da empresa. Tá? O meu LinkedIn é Felipe Calbucci, tá? Então, como deve estar escrito no episódio, convite para a gente se conectar nessa rede e também eu totalmente à disposição de clientes, potenciais Total Passers e potenciais clientes. É isso aí. Adriano. Bom, galera, Felipe, um grande exemplo aqui para mim, né? Um cara com a paixão do esporte, hoje trabalhando aí com bem-estar, quando a gente une vocação, quando a gente une paixão, né? Quando a gente une missão, fica tudo lindo, né? E a carreira pode ser que tenha muito mais êxito. E é o que eu tenho visto e te desejo muito mais sucesso ainda, amigo. Obrigado. Nós vamos entrar já no ping-pong, mas antes de entrar no ping-pong, eu quero chamar aí agora o grande patrocinador aqui do nosso videocast, um recadinho muito especial da iFood Benefícios aí para vocês que estão assistindo conosco o nosso episódio. E não esqueça, hein? Dê aí o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Nos ajude a fazer o videocast Gente que Pode, uma força aí na sua carreira e na sua vida. O iFood Benefícios é o Vale Alimentação e Refeição que carrega toda a tecnologia e inovação do iFood em um só cartão. Quer ver só? Para o RH, ele tem um sistema de gestão facilitada para todo tamanho de empresa. E para o colaborador? Tem o app iFood Benefícios, que dá autonomia para gerenciar os vales. Mas que vales são esses, Adriano?
Te conto. São 8 vales que formam o iFood Benefícios. Vale Refeição e Alimentação, os saldos separados do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e o iFood Benefícios também é saldo mobilidade, saldo cultura, saldo saúde e bem-estar, saldo educação, saldo home office e saldo livre. Ufa, para você usar do jeito que quiser. Outra vantagem da tecnologia iFood é o único vale cheio de cupons para você usar no iFood. Sem contar na bandeira Elo, que passa em qualquer estabelecimento sem você ficar precisando perguntar: passa vale aqui? Por tudo isso e muito mais, vale contratar, com taxa zero. É só acessar o link ou QR Code aqui na tela. iFood Benefícios, o Vale Refeição e Alimentação do iFood. Pede para sua empresa já! Bom, Felipe, agora vamos entrar no nosso ping-pong. São 13 perguntas que eu vou pingar e você pong, tá bom? 13? 13. Pensei que iam ser 7. 7? Podia ser 7, né? Né? Aqui é 4, 7 e 13. 4, tá Meus bom. números da sorte. Boa. Tem alguma música que marcou sua vida, sua jornada, ou a música que você mais curte? Conta aí pra galera. Caramba, bom, quando eu era adolescente, eu escutava muito Red Hot Chili Peppers. Então, Californication era uma que marcou muito essa fase. Bacana. Um filme que você sempre recomenda? Caramba, um filme? Que marcou também, que você gosta? Acho que talvez um dos que, sempre que pensa assim num filme, é Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Essa aqui... Uma cor que você gosta ou que simbolize sua personalidade? Verde. Verde, por quê, né? Total Pés e Palmeiras. Total Pés e Palmeiras. Tem uma frase que você goste ou que você leve como mantra? Assim, não é uma frase feita, né? Mas eu tenho um mantra que é sempre cultivar relações positivas, sempre fazer o bem, que você vai acabar cercando de pessoas que te querem bem e um ajuda o outro. Então eu tenho muito essa filosofia. E é um mantra que eu posso correr o risco de dizer que você vive, cara. Sim, eu te falando isso talvez pela primeira vez. A gente, né, começou um relacionamento há pouco tempo, a gente teve uma conexão forte e todo mundo que eu falo de você, assim, vem uma coisa muito legal. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Algum lugar onde você se sente em paz? Interior de São Paulo. Interiorzão, mato? É. Um sabor que lembra a sua infância? Pistache. Sorvete de pistache da Labasque. O cara gosta de sorvete, hein? Um livro que você leu, que curtiu, ou que você recomenda? Algum livro? Tem um livro inusitado que eu gostei muito de ler. Eu não sou super assim de ler livro, ainda mais, eu leio mais de negócio, mas esse não é. É The Gift from Anger, que é o... Não sei como que traduziu na versão em português, mas basicamente ele é um livro do neto do Gandhi, que ele fala sobre a perspectiva dele, o relato dele vendo o avô. E é o presente da raiva, né? Sim. Não é esse o título que dão em português, porque é como ele viu o avô transformar tudo que dá raiva, né? Tudo que ele sofreu, em um presente, em algo positivo. Foi um livro que me ensinou muito. Bacana, não conhecia não. Um talento escondido, aquele que poucos conhecem? Talento escondido. Eu sou, acho que não parece à primeira vista, eu sou tímido, assim, né? Quando eu pego intimidade, eu sou bem engraçado, assim, eu faço umas piadas bem... Bom contador de piadas. Bem divertidas, assim. Mas é um pizzaiolo também, né, que eu tô sabendo. Tô aprendendo. Tá aprendendo. Um prato, e aí, ó, entrou na outra. Um prato que você ou adora cozinhar ou adora comer? Estrogonofe da minha esposa. Pô, Aline, aí, ó, tá bem. Então vai ser estrogonofe com sorvete. Uma estação do ano que te inspira?
Que me inspira? A primavera. Que você curte. Primavera. Um cheiro que traz boas lembranças. Cheiro que traz boas lembranças? Caramba. É inusitado, assim. Quem gosta de cachorro, eu gosto bastante de cachorro. Cachorro tem um cheirinho, assim, particular, né? Assim, então, acho que o cheiro da minha cachorrinha, que agora tá velhinha aí. Isso é seu, cara. Teve uma entrevistada hoje aqui de um episódio que falou que é o cheiro do cocô de cavalo, de vaca, que ela lembra da fazenda do avô. É isso. Uma atividade que sempre melhora o seu dia. Esporte. Ir na academia, fazer Tem conseguido? spinning. Tenho. Menos do que eu quero, mas eu vou mínimo 2 vezes por semana. Boa. E a última, né? Uma pessoa que faz toda a diferença na sua vida. Minha esposa, né? Me ajudou muito a me transformar na pessoa que eu sou hoje. E continue, né? Sim. Bom, meu amigo, estamos chegando ao fim do episódio, tá? Fico muito feliz de tê-lo aqui, principalmente para vocês aí, essa audiência. E eu fiz uma certa ousadia aqui durante o episódio, não sei se você percebeu. Para aqueles que estão acompanhando esse episódio agora, que além de curtirem, deixarem um comentário aí positivo, né? Sobre o Felipe, sobre a Total Pass. Você poderia dar um presente de um passe aí de 1 mês para quem fizesse aí esse comentário e eu pudesse escolher ali e presentear? Pô, é para já. Então vamos presentear uma pessoa com o que a gente chama de Vale Endorfina. Vale Endorfina? Fale mais. O que é o Vale Endorfina? O Vale Endorfina é um passe de 1 mês do nosso melhor plano, que é o TP7. Então, no TP7 você tem à disposição as 23 mil academias do Brasil todo, 4 sessões de terapia nesse mês, ilimitado meditação e massagem. Massagem de 60 minutos, vários parceiros que nós temos, por exemplo, um Buda Spa. Pô, fantástico, galera. Aí, eu estou usando um pouco desse plano aí, é fantástico, Thaís também. E você, então, aí que quer escrever, coloca aí por que você deveria receber esse prêmio aí, endorfina, né? O que você aprendeu desse episódio e eu vou escolher aquele que eu mais achar adequado, tá bom? E aí você vai precisar usar, não é? Sim. Bom, Felipe, muito obrigado. E precisa estar inscrito no canal. Se não tiver inscrito no canal, não vai receber. Deixa aí sua última mensagem aí, seu agradecimento. Obrigado, prazer participar. E, gente, sempre dá tempo da gente se cuidar. Pratiquem esporte, cuidem da tua saúde mental, alimentação. Dá tempo, é só a gente querer priorizar. Eu vou ter que falar de uma outra passagem agora, antes de terminar. Essa semana eu estava fazendo um trabalho com um coach que eu tenho e a agenda dele, assim, de 8 da manhã até 11 da noite, ele dizendo que não tinha tempo para nada. Eu falei, ok, você tem chefe, né, tem acionista, claro que isso impacta a sua agenda, mas o restante, né, tirando isso, quem é o chefe principal? E ele chegou à conclusão que era ele mesmo e que ele que estava fazendo escolhas erradas, né? Então, é isso, a gente tem que se dar tempo, né? Então, muito obrigado, amigo, pela sua participação. Foi um prazer aqui, né? Uma grande honra para a gente, a sua empresa, e principalmente você como pessoa. E a vocês aí que curtiram mais um episódio do Gente que Pode, continue aí compartilhando, curtindo, se inscreva no canal e até o próximo episódio. Valeu, galera. Muito obrigado.